consumo pessoal, crime previsto lá no artigo 28. O crime previsto lá no artigo 28 de porte de drogas para consumo pessoal é o crime, um dos crimes, né, mais cobrados, aí, juntamente com o tráfico de drogas e a figura do tráfico privilegiado. É o mais cobrado nas provas, tá? Da parte de crimes, dos fatos típicos. Porque as majorantes caem muito também. Mas de crime, esse aí é um dos campeões. Então, vamos falar dos principais pontos aqui. Condutas, vamos lá. Tem que ficar atento nos verbos. Portar, trazer consigo, fique atento nos verbos. Usar, tá lá? Não tá. Então, o indivíduo que é pego, que é abordado com efeito da droga, após fazer o consumo, ele incorre, se ele não tiver portando nenhuma droga, ele incorre no crime? Não, porque não há o verbo usar. Então, usar, estar drogado não é crime. Não é crime, não está nessa figura aí. Ah, mas já ele estar drogado pressupõe que ele portava. Como assim? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não tem flagrante, não tem crime. Entendeu? Usar não é crime. Então fique atento aos verbos aí do tipo penal, tá? Penas e medidas sancionatórias. Eu quero que você fique atento e não confunda as penas previstas para esse crime e as medidas sancionatórias, que são medidas que para garantir que o agente vá lá e cumpra a pena. Então, veja, advertência, comparecimento a curso, prestação de serviço ao comunitário, estas três são as figuras, essas três são as hipóteses de penas do crime do 28, tá bom? Admoestação verbal e multa não é pena. Admoestação verbal e multa, elas são aplicadas como medida para garantir o cumprimento das penas. Então, o indivíduo ele não cumpre a pena, vamos supor, ele não cumpre lá o comparecimento, foi determinado a ele que ele compareça ao curso, que ele compareça lá, ou que ele preste serviço comunitário, e o indivíduo não vai. O indivíduo não vai. Então, o juiz ele pode aplicar sucessivamente, primeiro, a admoestação verbal, e caso, ainda assim, com a admoestação verbal, o indivíduo não vai lá e não cumpre a pena dele de prestação de serviço comunitário, por exemplo, o juiz faz a admoestação verbal, é a bronca do juiz, né? Fala de admoestação verbal, e aí, se ainda assim não resolver, ele aplica a multa. Então, tem que fazer essa diferenciação. Fique atento também ao prazo das penas, né? Para primário, 5 meses, e caso o indivíduo seja reincidente, 10 meses. Isso aí é um prazo que é até 5 meses, até 10 meses. Então, não é um prazo fixo. Então, já vi questão de prova cobrando isso, que a pena é de 5 meses. Não, a pena não é de 5 meses. Ela pode ser aplicada em até 5 meses para o indivíduo primário e até 10 meses para o indivíduo reincidente. Então, fique atento aí a esses pequenos detalhes que o examinador ele cobra. Figura equiparada, natureza jurídica primeiro, né? Vamos lá. Natureza jurídica do crime de consumo pessoal. Veja, falando rapidamente aqui, o crime de consumo, porte de consumo pessoal, é crime. Já estou falando o tempo todo, né? É crime. Então, é batido isso, mas cai, a gente tem que falar, né? Que não houve descriminalização. Até o momento, até o presente momento, o tráfico, desculpa, o porte para consumo pessoal é crime e houve, de acordo aí com a doutrina e com o STF, o Instituto da Despenalização. Você pode ler em algumas doutrinas de que a palavra certa não seria despenalização, que seria descarcerização, porque, na verdade, há pena, né? É uma pena alternativa, mas o que as decisões dos tribunais superiores, elas já falam em despenalização, até porque despenalização não quer dizer que não há pena mais, quer dizer que a pena é menor, não é pena de detenção ou reclusão, e sim pena de pena alternativa, né? Pena de advertência, de comparecimento a curso ou de é, prestação de serviço à comunidade. Então, veja, desceu um degrau de pena. Então, despenalização seria nesse sentido. Mas você vai encontrar doutrina dizendo de descarcerização. O que você não pode marcar na prova é a tese da descriminalização, porque não houve. Então, veja,
Abolício crimes também não, está no capítulo de crimes da lei de drogas, né? Então, essa discussão aí já está, ela já está pacificada. Vamos aqui agora de figuras equiparadas. Veja, na verdade é figura equiparada. Veja que lá no tipo penal do artigo 28, há aí a conduta também de semear, cultivar e colher plantas destinadas à preparação de drogas. Veja que neste tipo penal há a exigência de que estas plantas elas sejam em pequena quantidade. Você não vai encontrar esse termo pequena quantidade no tipo penal do caput, que é do porte, do trazer consigo drogas para consumo pessoal. Aqui, quando envolve o cultivo de plantas, há a exigência expressa da pequena quantidade. Então, veja, de acordo com a literalidade da lei, no caput é possível haver o consumo de drogas em que a quantidade não seja pequena, porque não tem essa exigência na lei. Então, pode ser uma quantidade razoável, desde que analisados as outras circunstâncias. Nós vamos falar daqui a pouco dos parâmetros para se diferenciar aporte para consumo pessoal de tráfico de drogas. Mas neste caso aqui, do cultivo de plantas para a preparação de drogas, para consumo pessoal, há a exigência expressa da pequena quantidade. Então, fique atento que na questão objetiva, você deve levar em consideração que essa previsão de pequena quantidade está nesta figura específica, que é a figura equiparada. Parâmetros para determinação, como eu estava quando eu ia começar a dizer, né? Você não pode analisar, lembrar ali da letra da lei, não pode analisar, não pode diferenciar se a droga é para consumo pessoal ou se ela é para consumo de terceiros. Você deve se basear em outros elementos para poder fazer essa diferenciação, tá? Então, não pode... a quantidade, ela é algo que deve ser levado em conta para poder diferenciar? Com certeza, mas não é o único elemento. Nós devemos analisar as circunstâncias aí do caso concreto, como o local onde ocorreu esta situação, as circunstâncias pessoais do agente. Então, a lei vai te trazer estas definições para que você consiga diferenciar uma conduta da outra. Prescrição. Prescrição aqui, no caso de porte para consumo pessoal, é de 2 anos. Então, lembrar que é um prazo diferenciado, tá, do Código Penal, é o menor prazo em relação aí aos prazos previstos lá no Código Penal. Então, lembrar desse prazo aí de 2 anos, tá? Rito processual, já vimos, é no GCRIM. Já adiantei aqui, é feito um termo circunstanciado. Quem faz o termo circunstanciado? Daqui a pouco a gente vai ver lá no rito. Rito especial para a lei de drogas, nós vamos dar uma conferida aí quem faz, tá? Inclusive, tem decisão aí do STF recente, mais ou menos recente aí, em 2020, sobre o tema. Então, rito processual, neste caso aqui no crime, de crime, é lá no GCRIM, tá? E reincidência, nós temos que ficar atento que a decisão dos tribunais de que o indivíduo condenado por esse crime não vai ser reincidente, tá? Vai cair isso na sua prova. Então, leve isso para o coração, porque vai perguntar se a condenação por porte para consumo pessoal gera reincidência no indivíduo, a resposta é não. Com que argumento? Ora, nem a contravenção penal mais crime não gera reincidência, e contravenção penal, ela sequer é crime, por que que o consumo pessoal geraria reincidência? Então, agora não gera mais, tá bom? Então, ficar atento aí a esse detalhe.